Muito obrigado a todos que já estão conosco e àqueles que estarão durante a live. Ricardo, boa noite. Hum. Está me Boa noite, ouvindo? Paulo. Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Desculpe aí pela demora, não estava encontrando aqui o link para poder convidá-lo, Estamos, mas pô, finalmente pontualmente. encontrei. Pontualmente, era 7 horas, são 6h59. Pois é, já tem aí um pessoal aí nos acompanhando. Quero dar a Estou eles o vendo, nosso estou boa vendo. noite Oi, oficial. Mar. Beijo, querida Mar. Rider Biomechanics, olha que legal. A Raquel, Pois é, e a Isabela deve ser. Silvinho, bacana. Dona muito bem. Eringa, Eu vou, que vou gostoso. oferecer, vou dar aqui o nosso boa noite oficial, Ricardo, se você me permite. Por favor. Mas já vou avisar o pessoal, antes de fazer isso, que hoje o nosso bate-papo será com Ricardo Bacelar Virker. Ele é criador de cavalos da raça Manga Larga Machador e titular do Aras das Oito Virtudes, sediado em Amparo, São Paulo. E agora vamos à nossa apresentação habitual. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à escola chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom e atuo como profissional junto ao meio equestre desde 1984. Aqui na escola chamada Cavalo, vocês vão aprender técnicas, receber informações e conhecimentos fundamentados nas nossas vivências equestres. Quero convidá-los para se inscreverem no nosso canal no YouTube e nos seguirem aqui no Instagram. Bom, Ricardo, agora é com você. Apresente-se para o nosso público aí da escola chamada Cavalo, por favor. Bom, boa noite a todos. Prazer estar conversando com o Paulo Guilhom na escola chamada Cavalo. Eu sou o Ricardo Bacelar, no meio do cavalo, mais conhecido como Bacelar. Tem um outro sobrenome mais complicado, que o Paulo se deu ao trabalho de escrever perfeitamente. A grafia está certa, é Virkert, mas Bacelar é mais fácil. E estou aqui em Amparo, no Aras das Oito Virtudes. É um projeto de criação de cavalos que começou em 2004. Comprei as primeiras éguas para iniciar a criação, portanto está completando 18 anos. Aí. Vamos atingir a maioridade agora no segundo semestre. É Pois isso é, mesmo. rapaz, nunca tinha parado para pensar nesse número, né? Pois é. E a história das oito virtudes é um nome que eu escolhi porque tinha a ideia de dar um sentido para a criação de cavalos, né? De ter assim, alguns objetivos, alguns parâmetros. E fiquei pensando muito em tudo que eu gosto dos cavalos, são muitas coisas, né? E aí comecei a pensar que tinha que ter o número 8 porque é um número que me acompanha desde criança. Eu sempre gostei do número 8, acredito que ele me traga sorte, né? Boas energias. E tem um simbolismo, assim, o 8 é uma coisa que não vai, continua, né? Se você virar na horizontal, é o símbolo do infinito. E, então, sem muitos mais pensamentos, né? Mas eu comecei a pensar em coisas que o cavalo teria. Falei, pô, quais são as virtudes do cavalo? Aí eu parei para pensar a palavra virtude, que tem 8 letras, né? No plural são 8 letras. Aí, opa, acho que eu achei alguma coisa aí, 8 virtudes. Né? E quais seriam essas 8 virtudes? E falei, pô, seria bom se eu conseguisse fazer um anagrama, né? Eu acho que se chama assim, né? Um anagrama. O Paulo é infinitamente mais erudito do que eu, vai poder me Acróstico, é corrigir. um acróstico. Acróstico, exatamente. É quase a mesma coisa. Anagrama, acróstico, né? Cerveja, assim. Vou dar um gole aqui. Então, como eu comecei a trabalhar com essas letras e pensei em 8 palavras, 8 virtudes que os cavalos têm, que são a vontade, vou Vê formar a palavra vontade. virtude. V, vontade, I de inteligência, R de rusticidade. Então, têm vontade, são inteligentes, são rústicos, têm bom temperamento. Aí encaixei aí uma palavra chamada utilidade, que é muito mais a ideia da funcionalidade, né?
Bom, ao longo da história da humanidade, o cavalo já cumpriu diversas funções, né, junto ao homem e certamente foi de enorme utilidade, né? Docilidade, né? De maneira geral, sempre que eu convivi com cavalos, desde a minha infância, eu sempre achei animais super dóceis, né? Elegância, eu acho que é isso que nos atrai nos cavalos à primeira vista, né? A sua presença, né? A sua elegância, que vai além da morfologia, né? Eu acho que tem morfologia, tem as formas, né? Que são bonitas, são belas, mas tem a expressão, né? O estar, o que ele transmite de energia. E no final a suavidade, o que eu poderia criar cavalos de muitas raças, porque antes de gostar de alguma raça em especial, gosto do animal, né? Mas acabei juntando algumas ideias e achei que seria interessante desenvolver um projeto com uma raça brasileira, né? Somos brasileiros, eu Ricardo, gosto. Sim. Ricardo, você está respondendo as perguntas que eu lhe faria antes de eu fazê-las. Pô, essa apresentação tá enorme, né? Você Depois eu vou mandou eu me ficar aqui sem, apresentar, eu eu vou saio ficar falando e aqui não paro mais. sem pauta. Eu É. ia Bom, perguntar o mas motivo do já nome cheguei ao final, então Virtudes. Por que convido a você todos para queria uma Mangalá? cerveja e vamos curtir. E a última é a suavidade, porque, Mas, vamos dizer, o cavalo nacional, eu escolhi o manga larga marchador, que é um cavalo suave, né? Suave, é macio, é cômodo, é suave. E hoje sei, também tem uma leitura de suavidade muito mais ampla do que simplesmente o tipo de andamento, no caso a marcha, né? É uma coisa da interação, da relação. Mas muito bem, Paulo, vou me disciplinar aqui, devolvo a palavra. Essa foi minha mas sabe, apresentação aí. a pauta principal hoje seria nós abordarmos um pouco do conteúdo da obra, que tem o seu dedo nela, né? E eu vou explicar isso ao público, e falar outras coisas relacionadas a cavalos. Mas o nosso tempo é diminuto, compreende, Ricardo? Nós temos apenas 60 minutos antes da live expirar. Então, Ok, nós precisamos distribuir o nosso tempo nessa pauta que nós abordaremos aqui, de uma forma que o tempo não se esgote antes da pauta, ok? Bom, perfeito. eu vou iniciar aqui dizendo para o nosso público que a obra intitulada Nizinge, inicialmente ela pretendia ser uma trilogia, e agora deixou de ser, porque eu já estou planejando escrever a quarta parte. Nós temos primeira e segunda partes publicadas, sendo que a primeira parte é intitulada A Escola Chamada Cavalo, que dá nome ao nosso Instagram, ao nosso canal no YouTube, e também as interpretações que nós fazemos da relação homem-cavalo, né, como escola de autoaprimoramento para o ser humano. Mas a primeira edição da primeira parte da obra, intitulada Escola Chamada Cavalo, foi patrocinada pelo Aras Oito Virtudes, depois de eu ter oferecido os originais para o meu amigo Ricardo lê-los. E fica aqui, diante do público, a minha declaração de que eu tenho uma dívida impagável com esse meu amigo, que fez um gesto realmente brilhante para que essa obra pudesse vir a público. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo. E, posteriormente, nós fizemos uma edição contendo agora a primeira e segunda partes, foi publicada pela Chiado, uma editora portuguesa, sediada em Lisboa, e agora estamos oferecendo ao público esse tomo, esse volume que já tem as duas primeiras partes dessa obra, né? Que são a Escola Chamada Cavalo e o Livro dos Estereogramas, é o título da segunda parte da obra. Não é? Bom, então, tendo essa pauta como inspiração para nós, Ricardo, eu gostaria que você fizesse algum comentário ou o que você quiser falar sobre o conteúdo da obra, o que é que o estimulou a fazer esse gesto de patrocinar a primeira edição, contasse isso aí para o nosso público, por favor. Paulo, nunca parei para pensar e organizar essa ideia para responder de uma maneira assim direta, mas posso contar um pouco de como nós nos conhecemos, né? Boa. E tudo que se passava na minha cabeça naquele momento.
eu tinha passado uns bons anos muito gostosos na minha infância, podendo curtir cavalos, montar cavalo, fazer o que minha avó chamaria de muitas estripulias a cavalo. Eu sempre brinco que se um dos meus filhos fizesse 10% das coisas que eu fiz a cavalo nessa fase da infância, juventude, eu assistisse, eu infartava, né? Eu era totalmente inconsequente, mas era uma coisa espontânea, uma coisa sem regras, sem técnicas, era uma simples, assim, eu gostava do cavalo e achava muito gostoso montar cavalo, ficar com os cavalos. Depois passaram-se muitos anos até eu dar início a esse projeto, né? E aí eu já tinha uma mente mais estruturada, então eu deixei um pouco de lado essa parte que já era fácil, já era natural, e essa parte espontânea, né, do meu vínculo com cavalos construído na infância, e falei, bom, eu tenho que organizar isso, eu preciso estudar, eu preciso ter conhecimento, preciso saber montar bem a cavalo, né? E na busca por referências importantes, né, que pudessem me ajudar, eu fui conhecer o professor Adalto Toledo, né? E eu tinha comprado, então, um garanhão já de idade mais avançada, né? E estava sem saber o que fazer com esse cavalo, né? Como é que... Pô, vou ter um garanhão pela primeira vez na minha vida, né? Eu não tenho noção de quais são os cuidados, como é que eu posso lidar com um garanhão, né? E o professor Toledo me recomendou a você, falou, olha, tem aqui, não sei se seria bom ou não, mas assim, ele falou, pô, é o Monte Roberts brasileiro, né? O homem que ele não usou o nome do Monte Roberts, ele falou, na verdade, assim, é um cara que ouve cavalos, né? Que era um pouco o título do livro do Monte Roberts naquela época, eu tinha lido, né? O Homem que Ouve Cavalos, né? Na verdade, a tradução para o português, né? O título original é um pouco diferente. Mas, enfim, isso é menos importante. Eu vim a conhecer o Paulo e, assim, a afinidade, a conversa, o encantamento. Eu diria que foi mais do que afinidade, foi um encantamento. Fui te buscar no aeroporto de Campinas, né? E numa viagem de pouco mais de uma hora eu fiquei encantado, né? E depois fiquei encantado nos dias que você passou aqui na fazenda cuidando do Nobre da Gironda, né? E eu não esqueci Você isso. lembra a data? Você lembra a data? O ano? O ano, sim. O ano, sim. O ano foi 2005. O ano foi 2005. Tá? Isso deve ter 2005. sido no primeiro semestre de 2005. Tá? No primeiro semestre. Sim, Porque eu tinha desculpe por visitado, interrompê-lo. nada, eu tinha visitado a Gironda no final de 2004 e nunca tinha pensado em comprar um garanhão. Fui lá comprar éguas, né? E comprei 4 éguas Sim. Gironda, muito boas, super marchadeiras, super expressivas. Mas eu tinha ficado encantado com o Nobre, né? E acabei comprando o Nobre também. Você veio ajudar e eu fiquei encantado com todas as possibilidades, com o que eu vi, na maneira como você se relacionou com o cavalo. Naquele final de semana aqui teve algo especial, teve uma paz assim, uma paz incrível. Eu só te contar isso aqui eu consigo me transportar para aquele momento e lembro perfeitamente um silêncio profundo, gostoso e o cavalo. Bom, vou encurtar a história, senão eu posso ficar falando. Daria uma live só para falar disso, né? Desse É. momento. E Mas eu quero você fazer uma foi pergunta em me. cima do. Perdão. Sim, fala, por Pode favor. falar, pode concluir. Não, por favor. É, Arremate. você me recomendou aprender equitação com o Ito Hisiluka, né? Naquele momento. E eu fui o Ito Hisiluka aqui relativamente perto, em Itapira, e eu acabei fazendo 3 anos de aulas de equitação com o Ito. Toda semana eu ia lá, terças e quartas, ou terças e quintas, e fazia lá. Passava mais do que uma aula, porque acabei ficando amigo do Ito e passava o dia lá. Uhum. Montava cavalo, almoçava, voltava, montava mais cavalo. E em algum momento você me falou que eu deveria conhecer o Nizinge. E você estava na casa dele, né? E eu saí daqui de Amparo com o Sérgio Beck, que também, aliás, eu fui conhecer o Sérgio Beck. Olha como o professor Adalto Toledo é importante nessa história toda, porque ele me falou de você e eu conheci o Sérgio Beck num curso lá no Centrão Toledo, em Tremembé,
foi o primeiro curso com o Sérgio, quando eu conheci. E o Sérgio veio nos ajudar aqui depois, até hoje. Sim. É um amigo querido, um mestre, uma referência. Eu tinha ganho o livro do Sérgio, Equinos, Raças, Manejo e Equitação, de um outro amigo. E Sim. volta e meia, depois de ter lido e estudado muitas coisas, eu volto ao livro do Sérgio e falo, opa, esse livro é bom. Então, fui com o Sérgio conhecer o Nizinge, a seu convite, lá em Ibiúna. Né? Então, tudo esse negócio da equitação acadêmica, né? Do Nizinge, o seu jeito de lidar com o cavalo, o Sérgio, o professor Toledo, tudo isso foi realmente me levando para um universo totalmente novo, desconhecido e que me abriu assim muitas possibilidades. Falei, nossa, esse negócio de cavalo que eu já gostava é muito mais legal ainda, né? Tem Sim. muitas possibilidades que vão além de saber montar bem. Quer dizer, no início do meu projeto eu estava muito interessado em saber criar bem, em conhecer do animal, do cavalo, os seus hábitos, o que é importante, como Ricardo, criar a parte. Diga, pode falar. você está indo para uma outra pergunta minha aqui. Eu vou fazer essa pergunta já E, já para e você você. ia fazer um Mas eu comentário, vou. tá? Manda brasa. É só para nós não sairmos da primeira pauta. Eu queria que você fizesse algum comentário sobre o conteúdo dessa obra que você patrocinou para o nosso público, né? Eu vou te perguntar aqui depois coisas relacionadas ao seu criatório e você já está entrando nessa pauta. Depois eu fico sem, Tá sem, bom. sem pergunta. O que Pois que é, você você me poderia falar perguntou. sobre o. É. Você lê os originais e o que é Então, que... tudo isso que eu estava contando aqui, eu estava contextualizando em que momento eu recebi os originais. Quer dizer, depois de que coisas que tinham acontecido, né? Como eu tinha te conhecido, as referências que você me indicou, eu fui ao Ito, eu fui ao Nizinge, com o Sérgio e tal, e você me deu os originais e eu li, eu fiquei encantado. Falei, bom, eu gostaria e pretendo fazer isso logo de reler, né? Mas naquele momento é como se eu estivesse assistindo o Avatar, por exemplo, ou O Senhor dos Anéis, né? Ou uma ópera equestre, algumas são sentimentos nessa linha que eu tenho quando eu lembro do seu livro, né? Cada capítulo são os 13 mestres, não é isso? A Eu primeira lia parte. Você a chegou a ler a primeira parte, segunda parte? Não, eu só li a primeira. Eu só li a primeira parte, Ah, né? E vou ler de novo a primeira parte para poder ler mas vou lhe a dizer segunda. desde já que a segunda supera a primeira, viu? Nossa, que maravilha. Colocando a toda a modéstia à parte, mas como opinião de leitor, eu gosto mais da segunda parte do que da primeira. Você vai se surpreender. Porque Eu lhe garanto. tudo isso que eu estava vendo de novo nos cavalos, no relacionamento com os cavalos, quer dizer, eu comecei pensando em equitação, como é que eu monto bem, quais são as técnicas, né? A postura, o uso do contato, das pernas, da rédea, exercícios de flexão que eu desconhecia, não tinha a menor ideia do que era isso, de qual era a importância, de qual era a utilidade. Tudo isso foi muito novo para mim. Então, nesse contexto de novidades que eu fui me encantando e comecei a ver a possibilidade de você montar a cavalo, e aí eu só pensava em música. Isso na minha cabeça, toda vez que eu pensava em montar a cavalo com essa inspiração, né, eu só pensava em música, em dançar a cavalo. Eu comecei a ver coisas que eu não conhecia, ficar maravilhado. E aí o livro era sobre cavalos, de alguma maneira, né? Mas me levava assim muito para o universo do imaginário, né? Uma Sim. ficção equestre, um romance, né? Difícil definir, Paulo. Eu posso A falar de outros livros onde definição, eu aprendi alguma coisa. Diga. na sinopse do livro, na contracapa, diz o seguinte: o livro é um romance cavalheiresco fictício de cunho filosófico. Né? É a definição da obra, né? Mas ele tem várias interpretações, dependendo das lentes que acessam o texto, né? O fato é que Uhum. nós criamos um contexto romanceado, o cavalo é o pano de fundo que nos inspira, porque é aquilo que nós vivemos, né? Durante todo o nosso processo de vida. Então, não poderia ser outro
o pano de fundo. Mas eu estou falando ali de coisas que extrapolam, inclusive, as linhas equestres, né? Sim, Como eu interpreto a vida e as relações com o viver através da ótica equestre, né? sim. E a segunda parte, ela se passa num ambiente diferente, que é o Castelo dos Prazeres. Eu criei um ambiente fictício que é a vida urbana, é a metáfora da vida urbana. Você tem o livro que foi publicado em Portugal com as duas partes, Tem, não tem? tenho, de Ah, capa azul. então já está em Tem, mãos. tem. Mas ótimo que Vou você ler. deu esse depoimento aí para o nosso público, porque nós iniciaremos agora uma série de lives falando sobre o livro. Esse é um dos motivos de nós termos feito esse convite à sua pessoa. Porque você é um pai da primeira parte, né? Se não fosse você, não teria sido publicado. Eu terminei a redação da primeira parte em 2005, Ricardo. E você patrocinou a primeira edição dessa primeira parte em 2008, 3 anos depois. Isso, foi. E a primeira e a segunda parte, que foram publicadas pela Chiado, isso só aconteceu em 2017. Caramba. É. Então, publicar no Brasil não é fácil, não. Tanto é que nós publicamos em Portugal. Foi mais fácil publicar lá do que aqui. E está em português em Portugal? Oi? Deu uma... Não. No português brasileiro, mas a editora é sediada em Portugal. Eles publicam sempre na língua do autor. Ok. Eles me disseram isso, né? Então, se o autor é brasileiro, é no português brasileiro e não no português lusitano. Eu vou mudar um pouquinho a pauta para o público poder aproveitar a nossa presença aqui de outras formas, Ricardo. Eu queria te fazer uma pergunta. Vou fazer duas, porque talvez você já faça a junção das duas, né? A primeira seria: por que é que você escolheu a raça manga larga machador para criar, sendo você um homem de mentalidade eclética no que se refere a assuntos equestres, né? E depois eu gostaria que você contasse um pouco daquele caso dos cavalos que você vendeu para a Argentina. Eu acho que o público vai gostar muito de ouvir algo sobre essa epopeia. Por favor. Bom, quando eu decidi que estava na hora de resgatar o meu sonho de infância e começar a ter cavalos, ter uma terra, eu fui pensar, obviamente, em que cavalos seriam esses. Fui visitar algumas criações e um deles, criador de lusitanos, né, me perguntou justamente que raça eu ia criar. E naquela época eu respondi o seguinte: falei, eu acho que eu vou ter vários casais de diferentes raças. Talvez um casal de cavalos crioulos, que eu gosto muito, casal de cavalos lusitanos, manga larga, e assim vai. Ele falou: isso não é criar cavalo, isso é um jardim zoológico. Aí eu fiquei meio assim, sem resposta. Eu falei: interessante, nunca tinha pensado nisso, mas não quer dizer que é bom ou ruim, né? É só uma visão dele. Mas, de novo, aquilo que eu falei no início, antes de gostar de qualquer raça, eu gosto do cavalo, né? Aliás, o Bjark, um dos primeiros cursos que eu fiz, acho que o primeiro curso que eu fiz foi com o Bjark Rink, na Escola de Desempenho, em 2003 ainda. E eu me lembro numa conversa com ele, ele falou: raça de cavalo é uma invenção humana, né? Cavalo não tem raça, cavalo é cavalo, né? Assim como raça de cachorro, tal. A gente resolve padronizar, fixar algumas características e chamar aquilo de uma raça. Algumas raças até têm o nome, né, da pessoa que teve a iniciativa e que começou a padronizar. Inclusive, em raça de cachorro e cavalo, acho que também, mas não tanto. Tem umas coisas que eu nem aprecio muito, né? Para você padronizar, você faz acasalamentos muito consanguíneos, né? Você faz o chamado inbreeding, né? Para fixar alguma característica. Eu não acho isso necessariamente bom, não. Eu gosto mais e hoje em dia respeito cada vez mais a biologia, né? Acho que a biologia tem uma inteligência, uma sabedoria, né? E que vai tomar decisões melhores do que as humanas quando a gente pensa baseado em ideias que a gente concebe, né? E a gente não, eu quero um cavalo assim, assim, assado, tal. Bom, não necessariamente esse cavalo é o cavalo ideal, mas eu queria criar cavalos, né? Mas depois falei, acho que fica mais fácil, tem uma organização, tem
um universo de conhecimento que diz respeito ao cavalo em geral, independente de raças, mas um outro universo de conhecimento diz respeito a algumas raças, as funções, principalmente as funções a que cada raça se propõe, né? E aí eu achei o seguinte, o Manga Larga Marchador era o cavalo da minha infância. O vínculo que eu construí com cavalos na infância foi através de Manga Larga Marchador. Eu sou uma pessoa que tive a oportunidade de viajar no mundo, na minha vida pelo mundo, por diferentes partes do mundo, e adoro viajar, e adoro ver lugares diferentes, culturas diferentes, muitas culinária, arte, música, idioma, eu gosto de tudo isso, né? E depois de gostar de tudo isso, eu passei a gostar de ser brasileiro. Eu acho brasileiro interessantíssimo, e com todas as características de ser brasileiro, né? E acho que, sim, ser brasileiro é uma enorme oportunidade, né? Porque a gente tem muitas virtudes como povo, né? Como nação, como país, e muitos problemas para resolver, para que essas virtudes possam ser bem aproveitadas, para a gente desenvolver o potencial de ser brasileiro. Então, eu achei que aí o cavalo tinha a ver com isso também. Pô, uma raça brasileira que eu vejo, eu gosto, acho bonito, acho dócil. Depois, o Pelo seguinte, tempo que você tem de criação, Ricardo, você já desenvolveu sua própria linhagem, né? Pelo tempo de criação que você já tem. não diria que tanto assim, não, mas depois a gente fala sobre isso. Mas tem algumas características que eu acho que já tem aqui, sim, né? Já sedimentou, né? Sedimentar seria otimismo, mas eu acho que já está encaminhado, né? Mas eu acho que, no final de tudo, a principal razão para escolher o Manga Larga Marchador, assim, o que eu mais gosto de fazer e o que nessa fase da vida, né, eu já tinha 42 anos quando comecei esse processo, apesar de eu ter pensado por um breve momento aí que durou poucos meses, serei cavaleiro olímpico, né? Porque era um pouco assim, pô, você tem que ter um objetivo audacioso, uma coisa que te desafie. Então eu vou ser o cavaleiro olímpico. Mas eu desisti disso bem rápido, né? Não era o que eu queria. O que eu mais gosto é cavalgar. Eu gosto da natureza, eu gosto de fazer trilhas, eu gosto de sentir cheiro de mato, de terra, de ver bicho, de ver árvore e o ritmo da cavalgada. A cavalgada ela é de ritmo moderado, ela é tranquila e ela é de longa duração. E isso combina comigo, com o meu jeito de ser. Eu gosto de coisas de longa duração e gosto de coisas que você pode ir curtindo. Então, juntando tudo Acho isso, que agora um cabe Manga o Larga caso, hein? Agora cabe o caso da Argentina. Depois que você É, falou isso aí, olha cabe o aí. caso. É, deu a Conta esse deixa, né? caso Foi aí sem para o querer, público. mas ficou a deixa perfeita para contar o caso. Eu morei na Argentina a trabalho durante 2 períodos na vida. No total foram 7 anos. E adoro a Argentina, fiz bons e queridos amigos na Argentina. Um deles tem uma fazenda, gosta de cavalo, e a gente, depois que eu mudei de vida, a gente manteve contato. E um dia ele me falou que ele estava muito interessado nesse cavalo que eu criava, essa raça e tal, e que ele queria me comprar uns cavalos desses, né? Como é que fazia? Aí eu falei, bom, eu achei essa ideia genial, eu vou te levar esses cavalos, eu vou montado. Eu vou levar esses cavalos lá da minha fazenda em Amparo, eu vou chegar montado aí na Argentina, vou te entregar os cavalos, né? Aí surgiu um projeto que a gente chamou de Rumbo Sur, que é em espanhol Rumo Sul, né? Rumbo Sur, né? Falei, eu vou rumo ao sul levar os cavalos. Não podia ser com outra pessoa, mas meu querido amigo e mestre Sérgio Lima Beck, né? E aí falei, bom, vamos lá. Qual foi a Andar distância percorrida, Ricardo? eu mudei logo no início o projeto que eu falei. Eu gosto de andar em lugares bonitos, em trilhas e natureza. E eu teria muitos trechos longos de estrada, de beira de asfalto, né? E tem gente que faz isso muito melhor e que bate recordes e tal. E eu pensei bem e falei, isso não é o meu objetivo, né? Eu quero realmente curtir o que o cavalo pode me apresentar. Então, logo, já fizemos um estirão de caminhão direto e levamos os cavalos para Aparados da Serra, né? Então, um longo trecho aí, eu diria que quase metade do caminho, talvez, foi feito de caminhão. Bota os cavalos, leva lá para Aparados da Serra. E aí passamos lá 10 dias, é um lugar espetacular. Eu voltei uma vez e tenho mais
uma viagem aos Aparados planejada, ia ser agora no início de 2020, a pandemia atrasou um pouco o projeto, mas ainda vai acontecer, se não esse ano, ano que vem. Mas os Aparados da Serra, região linda, e ficamos andando lá. Eu levei 4 éguas, né? Eu vou dizer os nomes, era a Angélica, Anabela, Aurora e Chilena. Então, 3 éguas com a letra A, portanto, geração, né? Eu vi que Dona Neringa entrou aqui agora há pouco tempo, né? No início da nossa live. A Aurora, ela veio na barriga da Nigéria da Marcha. Eu comprei da Dona Neringa uma égua maravilhosa chamada Nigéria da Marcha, e ela veio prenhe do jagunço da Marcha, um excelente cavalo, e deu a Aurora. A Aurora está aqui com a gente até hoje. A Aurora está aqui com a gente até hoje, é uma lindíssima égua. Nos deu filhos e netos já. Muito bem, a Aurora foi, a Angélica, a Anabela e a Chilena. A Chilena era a novinha, da terceira geração, com a letra C. E fizemos lá os Aparados da Serra. Tal. Depois tinha um desafio, que era o seguinte: essas éguas não poderiam ter a doença do carrapato, né? A babésia e tal, para entrar na Argentina. Então, nós fizemos exames, né? E 2 estavam bem e 2 tinham um nível relativamente controlável. Se fosse tratado com imizol, esse foi o protocolo recomendado na época, esse nível, eu não sou veterinário, não sei te explicar exatamente o que era, mas esse nível que se detecta no sangue baixaria para o limite que é tolerado e não teria problema. Então, elas ficaram em Viamão durante 40 dias, fazendo tratamento com imizol e tal. E aí nós fizemos o segundo trecho da viagem, que foi o trecho da Lagoa dos Patos, que é um lugar incrível. Eu acho que poucos brasileiros conhecem. Se a gente olhar no mapa, no Rio Grande do Sul, tem uma lagoa comprida, estreita, assim, no sentido norte-sul, vertical. Pô, essa lagoa tem 300 quilômetros de margem e tem 40 quilômetros de largura de margem. É enorme, é um pequeno oceano, né? Lindo, maravilhoso esse lugar. Então fizemos mais de 10 dias. Primeiro fizemos no Aras do Ricardo Marante, depois eu vou lembrar o nome, que é na costa, Ricardo, do lado Atlântico. Sim. Você tem noção de qual a distância que vocês percorreram montados a cavalo? Paulo, nos Aparados da Serra, a gente deve ter recorrido 120, 150 quilômetros. Depois, na Lagoa dos Patos, nós fizemos os 300 quilômetros completos do Delta do Guaíba, próximo a Porto Alegre, até Pelotas, né? Fizemos 300 quilômetros. E depois as éguas foram fazer uma quarentena no Aras Bagé do Sul, onde elas ficariam preparadas para atravessar a fronteira e nós faríamos o Uruguai, montados, antes de atravessar para a Argentina. E aí, naquele momento, tivemos um problema burocrático entre países, porque todos esses exames para detectar aí a possível doença do carrapato, que eu saiba, existem 3 protocolos possíveis. Um é imunofluorescência, o outro, agora não lembro o nome, o outro é o ELISA, né? E, pelo protocolo do Mercosul, o exame que um país fizer é o mesmo exame que o país que vai receber precisa fazer para tirar a contraprova. E o despachante que estava cuidando do processo, é uma exportação, né, uma exportação formal, me ligou assim 1 semana antes das éguas entrarem no Uruguai, dizendo que tinha tido problema com o cavalo que ele mandou para a Argentina para uma prova de salto, e foi com o exame daqui, que não é o imuno, é fixação de complemento. Foi com fixação de complemento, estava negativo, de acordo com esse protocolo, e chegou lá, os argentinos alegaram que não tinham o kit para fazer o mesmo teste, fixação de complemento, e então aplicaram o ELISA. E aí no ELISA, são protocolos diferentes, deu que tinha babese, e o cavalo de salto teve que voltar, não pôde competir.
Aí ele me falou isso, falei, pô, e agora, o que você acha, tal? Aí a gente fez um novo exame lá no Aras Bagé do Sul, as 4 Ricardo, éguas estavam... Diga, Paulo. eu estou com uma preocupação aqui, me desculpe interrompê-lo. Por favor. Nós somos 35 minutos e eu estou com umas pautas importantes aqui. Eu vou ter que mudar de rumo, porque senão eu não vou conseguir. E essas aqui são importantíssimas para ilustrar, junto ao público da escola chamada Cavalo, a sua experiência como criador de cavalos e como homem de cavalo, com letras maiúsculas que você é. Então, eu não quero deixar de fazer essas perguntas. Faça, Vamos faça. arrematar essa história Essa da história é o seguinte, Argentina, não deu dizendo... certo. As éguas voltaram. As éguas tiveram que voltar, infelizmente. Olha, só para você saber, a chilena que voltou hoje mora na Alemanha.